Fala, meus amigos! Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, mas antes de contar pra vocês, de apresentar ele pra vocês, eu quero que você curta esse vídeo, comente, compartilha, se inscreva aí no nosso canal. Galera, hoje, como a Mirelle falou, é um convidado super especial. O cara é formado em Direito, Teologia, psicólogo, um dos melhores marqueteiros no meio de suplementos, nosso melhor amigo, e é um prazer ter ele hoje aqui com a gente, Rodrigo Rodrigues. Prazer, pessoal. Quem faz tudo não faz nada, né? Então, durante um bom tempo isso até me incomodou, né? De ter transitado em muitas coisas, né? Tem um filósofo que fala que a escolha é fonte de toda angústia, né? Quando você tem muitas possibilidades, muitas escolhas, às vezes você fica até angustiado porque você não sabe escolher bem, né? E até uma característica nossa, né? Até hoje, assim, no Brasil, você sai para escolher sua profissão ou uma faculdade, alguma coisa assim, muito cedo. Agora mesmo já está rompendo um pouco mais isso, né? Às vezes a crença é que, pô, se você não tiver uma faculdade, você não vai ser ninguém na sua vida. Então, uma coisa que minha mãe sempre pregou assim pra mim, falou assim, eu vou te dar alguma coisa que ninguém pode tirar, que é estudo, que é conhecimento. Desde cedo, assim, sei lá, com 7 anos, até acho que até menos, mas com 7 anos eu lembro bem, assim, disso, que já tinha aula de religião. Então, assim, eu não lembro exatamente se eles pregavam algum tipo de religião especificamente, mas estudava sobre, assim. Uhum. E eu lembro até que eu ficava assim curioso, será que eu vou ver Cristo voltar, né? Então eu tive professores que souberam entender muito bem essa minha mente aí, né, que vocês conhecem. Sim. Que, né, divaga em N áreas, assim. Então isso foi muito bom. Tive uma professora que me apresentava muitos livros, assim, né? Então me ensinou a gostar muito de ler. E aí acabou acontecendo de eu transitar em N coisas, né? Então, fiz Senai, fui fazer... Até se encontrar, né? Então, eu acho que demorou, hein? Não, verdade. Quando eu entrei na capoeira, quando começaram alguns campeonatos, uma coisa assim, teve uma época que não tinha ninguém para competir acima de 90. E aí, um grande amigo, o Rubens lá, já estava começando a fazer educação física, tudo assim, acho que eu consigo te preparar para subir para 90 quilos. Mas vai ter que usar suplementos, essas coisas assim, daí fui atrás muito disso. E aquilo virou uma paixão para mim. Sim. Porque eu olhei na suplementação uma ferramenta para poder auxiliar, né? Eu brinco que assim, o martelo no prego é ótimo, no dedo é horrível. Sim. Né? Então é uma ferramenta. O suplemento para mim sempre foi isso, né? Então aquilo foi me ajudando muito. Então, eu lembro que quando estava na Vox, assim, as férias do Senai, você ia pra Vox, na verdade não tinha festa. E aí eu ganhei um curso de Excel, e aí o cara que foi meu professor falou assim, pega alguma coisa que tenha bastante informação para eu poder te ensinar formas, macros, essas coisas assim, tudo. E eu comecei a planejar tudo quanto era suplemento, porque era minha paixão, né? Sim. Isso me ajudou muito a entender de suplementação, né? Tô falando que, né, quem não me conhecer vai entender o que eu faço hoje. Hoje eu vejo que falta bastante não vou nem falar por geração, para quase todo mundo, aprender a se frustrar. Sim, porque muito poucas pessoas aceitam isso daí, né? Um exemplo do que eu dei, né? Como eu tive a oportunidade, né, de ter várias opções, assim, então você acaba se angustiando porque você tem muita escolha, né? Para escolher essa camisa, eu renunciei todas as outras. Sim. Né? Eu brinco muito isso, você já deve ter ouvido falando. A vida não é feita de escolha, é feita de renúncia, né? Sim. Estatisticamente, você renuncia muito mais do que você escolhe. Só que isso causa muitas vezes angústia nas pessoas, por quê? Porque ela fala assim, caramba, e se? Né? A história que a gente conversa bastante de a mente mentindo pra gente, né? Você pega os pensamentos rasos, né? De você... Nossa, mas se eu fizesse isso, eu tivesse feito aquilo outro. A mente muitas vezes traz pra gente um raciocínio mais raso, né? E que, a princípio, você traduz disso, uma angústia, uma incerteza, ou a maioria das vezes, em ansiedade, né? Tem um psicólogo que ele
faz todo um estudo em cima da Bíblia, que ele fala bem isso, que todos os problemas mentais vêm de ansiedade. E ele cita na verdade ele cita Adão e Eva, né? Porque Adão quando experimenta o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele passa a se reconhecer nu e se envergonhar disso. O que ele faz? Ele foge, né? Vai tecer a parreira de uva e esconde, né, atrás de uma moita, né? Então, olha a sucessão desses atos. Isso é traduzido como quê? Como compulsão. É o primeiro relato de transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. Toque é ansiedade. A maioria das pessoas hoje tem N escolhas, N possibilidades, né? Hoje a gente está preocupado com o que a gente vai estudar, o que a gente vai fazer. Nosso pai não tinha essa preocupação. A preocupação era se manter, né? Então, vou trabalhar, vou cuidar da minha família. Por que até, sei lá, 1970 você não tinha obeso no Brasil? Não tinha excesso de caloria. Hoje fast food o desafio é o contrário. É como você se nutrir e não ter, vamos dizer assim, os malefícios do excesso de caloria, né? Vamos dizer assim, hoje é muito mais fácil você ter um glutão, né, que é o pecado da gula, né? Do que antes, né? Tá muito mais fácil o acesso. E aí gera um outro problema, que é crise de dopamina. A dopamina tem gente que entende como hormônio do prazer, essas coisas assim. Na verdade, uma tradução melhor seria assim, motivação. Imagina que, sei lá, quando a pessoa ia caçar, ela, beleza, saía, estava com fome, tinha que ter os familiares e coisa e tal, e saía, caçava, conseguia, dopamina. Legal. Só que se ele tivesse cansado ou com muita fome, ele não ia sair. Então vinha a dopamina ao mentalizar, assim, nossa, mas eu vou caçar, daí vai resolver meu problema. Subia a dopamina. A dopamina, ela tem que ser uma coisa parecida com o nosso coração, pulsátil, né? Vai pulsando e liberando. Hoje a gente está tendo estímulos tremendos de dopamina. E aí o que acontece? Às vezes nem é tudo aquilo. Aí se frustra. Você tem um fundo, né? Um vale também do quê? Porque você gerou muita dopamina e não correspondeu. E aí, sei lá, você tem um aplicativo de mensagem no celular que tem um monte de coisinha. A hora que você tira tudo aquilo lá, dopamina, motivou você ali. Só que você tá tendo muito pico disso, né? É a mesma coisa. Sei lá, toda hora tá beliscando uma coisa cheia de açúcar, coisa e tal. Pico de insulina. E chega a ser um ponto que acaba não sendo nem você mais. Você perde o controle da situação. Você tá sendo induzido a tudo, né? Te influencia, né? Te influencia e você passa a ser um refém fisiológico de tudo isso. E basicamente é o que a gente tá vivendo hoje. Nossas células têm receptores opioides. O que é isso? Como se fosse receptor das sensações que você tem. E aí tem até uma grande amiga que é psicóloga que tem um livro, não publicou ainda, mas eu conheço o livro dela, sobre vícios emocionais. Por quê? Porque tudo isso que a gente vai vivenciando vai gerando emoções pra gente e vai alimentando a célula. Só que chega um momento que isso inverte. Que o quê? Que essas células começam a pedir. É simples, tira o açúcar. É isso aí. O que vai acontecer daqui a um tempo? Dor de cabeça, estresse. O melhor caminho para você resolver isso? Se curar. Você trocar. Então, por exemplo, nós gostamos de atividade física. Nós somos viciados nisso. Sim. Em quê? Em endorfina. E para vocês entenderem, né? Como a ideia do canal é sempre estar trazendo o pessoal que tem essa experiência cristã, né? Que convive no esporte, que vive, você viu que tudo que a gente está falando aqui é muito voltado com treino também, né? O Rodrigo, a área dele hoje de atuação específica é a suplementação alimentar, que nem ele falou. Começou lá com 14 anos de idade, na época eu não sabia disso daí, a gente veio a conversar sobre esse assunto, né? Até para entender como que ele caiu, né, nessa área, né? Me formei em Direito, fui para Espanha fazer show de capoeira, aí teve aqueles atentados todos lá em 2004. Fui para Inglaterra e lá me encantei muito com o marketing esportivo. Quando eu voltei, tinha uma pessoa de lá, que é um cara muito bom em marketing, o Nicolás Cabaleiro, que tinha montado uma pós aqui em São Paulo, daí fui fazer.
Eu e meu irmão. Então foi um jeito de relacionar já tudo que eu queria fazer, essa área do esporte com marketing. Depois que eu tenho essa visão de marketing esportivo, já abriu para várias coisas. Fui gerenciei a academia aqui da Eliane Diane, sei lá quantos anos, uns 4 anos, assim. Até que eu vou também para uma empresa de suplemento, que daí acho que é onde eu consigo montar a minha carreira mesmo, assim, né? Então, hoje, eu até mencionei, né? Quem faz tudo, né, não faz nada, né? Eu brinquei isso porque durante um bom tempo isso foi uma coisa que me incomodou, sabe? Eu demorei para entender que eu estava recrutando o repertório, né? Igual um cara que vai num barzinho lá, se ele soubesse tocar só uma música, né? Se alguém pede outro, o cara se... Aí assim, aí eu acho que chegando no mais importante, pelo menos pra minha vida, eu vejo justamente o meu processo de conversão, né? Só sei que assim, queria encerrar esse processo meu para recomeçar tudo de novo, né? Nisso também foi um relacionamento longo que se encerrou, tudo mais. Foi onde encontrei a Ana. A Ana é uma psicóloga, né? Que hoje posso falar que é uma amiga, né? E ela que me ajudou muito a ressignificar toda a minha fé, minha crença, entendeu? Para alguns pode parecer estranho, né? Uma psicóloga fazer isso daí, mas só que é porque ela é bem diferenciada mesmo, assim, sabe? Então, dali que despertou a minha vontade, falei assim, cara, eu vou fazer alguma coisa pra mim, né? Fui reconhecer várias questões, que eu tava fazendo as coisas muitas vezes, talvez até pro mundo, mas pra pessoas, pras outras pessoas, por expectativa. Ah, pô, você seria um bom modelo, vai lá. Ah, você seria um bom ator, vai lá. E fazer várias coisas que... entendeu? Exatamente. Por eu gostar de ler e tudo mais. Então eu falei, não, vou escolher uma coisa pra mim. Então a primeira coisa que eu escolhi foi fazer faculdade de teologia. Aí, concomitante com isso, que eu estava com as lojas, então me permitia estudar muito, fui também para fazer psicanálise. Na verdade não é psicologia, é psicanálise. Na verdade você procurou isso daí para você se achar, basicamente. Porque eu estava bem disposto a isso, né? Você fez para você mesmo, né? A Ana, ela conseguia, assim, agir muito profundamente, assim, em mim, até ela mesma fala, assim, que eu chegava pra ela, Ana, pode bater, fala aí o que tá de errado, como que é, coisa e tal. Eu tava num momento, assim, acho que um pouco, eu não digo descrente, mas assim, um pouco cético com as religiões. Mais um ponto, né? Nunca cheguei a questionar, tipo, nunca pensei nenhum momento eu pensei que Deus não existia ou algo assim. Para mim, pelo menos para mim, nunca foi isso. Mas a coisa era muito raso o meu conhecimento sobre isso. Falei, preciso estudar, beleza. Até hoje, a pessoa que apresentou para Ana, o Adalto Lourenço também é meu amigo hoje, e ele tinha falado do Adalto Lourenço, e ela falou assim, eu acho que você vai gostar, que é um cientista, físico e tudo mais, que, vamos dizer assim, ele é um criacionista bíblico, né? Então ele defende o criacionismo bíblico, então não é nem uma questão religiosa, mas ele começa a defender questões científicas sobre isso. Eu passei 18 horas assistindo palestra dele, seguida, assim. Você falou, tem muito, tem tudo na internet, eu te mandei algum link, alguma coisa assim. Mandou o primeiro pra gente. Cara, aquilo foi maravilhoso pra mim, transformador. Eu falei, cara, eu preciso reaprender tudo. Porque na verdade queria lhe dar a comprovação científica do que tá dentro da Bíblia, né? Conversão tem a ver com mudança de direção. Eu acordei talvez um evolucionista, um cara meio assim, seguindo o que todo mundo fala, e fui dormir criacionista. Então hoje não tenho vergonha nenhuma, nem receio de falar. Sou criacionista, para mim o universo foi criado. Valeu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Quando eu me deparei, né, com as informações que ele tem lá, é muito transformador. Talvez eu acho que eu tenho uma fé muito racional, e é estranho falar isso, talvez, né? Assim, teve informações lá que você começa a parar pra pensar, você fala, caramba, eu acho que eu aprendi muita coisa errada. Você começa a questionar muita coisa. Então, por exemplo, tem uma ciência que chama baraminologia. Baramins tem a ver com espécie. E aí, assim, para nem aprofundar muito nisso, mas para deixar uma pulguinha atrás da orelha de quem tá ouvindo, por que, por exemplo, se você pegar qualquer cão, então qualquer cachorro macho com fêmea,
Você consegue cruzar e vai dar. Qualquer canino consegue cruzar. Você cruza cachorro com lobo. Mas por que não cruza cão com gato? Era pra ser um bagulho doido, né? Não tem. Porque caninos, felinos. Então, caninos é um baramin, felinos outro baramin, e aí por aí vai. E aí a hora que você pega, de novo, não vou nem me aprofundar porque não é a minha especialidade, mas quem quiser pode buscar, é porque eu já fiz isso, né? Só não fiz questão de decorar. Você começa a coincidentemente, né, que não é uma coincidência, você começa a ver que os baramins coincidem com os casais que entraram na arca. Uma outra questão, né, que se fala muito, por que a gente não encontra vários fósseis para comprovar a existência de dinossauros e tudo mais? Como que surge um fóssil? Pressão. Tem que ter algo muito rápido, muita pressão. Porque se você pegar, por exemplo, um animal e enterrar ele, um animal morto e enterrar ele, o que acontece? Ele vai apodrecer, não vai virar um fóssil. Sim. Então, o que houve para ter tantos fósseis assim? O que a gente aprende na escola? Cada camadinha dessa foi sedimentando, porque milhões de anos foi sedimentando, e cada camada dessa representa um milênio, sim, uma coisa assim, uma era, né? Tá, e uma árvore sedimentada de 6 metros que tem várias camadas. Como é que surgiu foi morrendo milhões de anos? Como é que surgiu aquilo ali, né? Como que tem no aquele meio, fóssil, né? No meio, de pé ali, 6 metros. E tem, quem procura na internet que vai ver essas coisas. Mas assim, feliz daquele que crê, né? Feliz daquele que crê sem precisar de tudo isso, né? Assim como o Cristo falava, né? Feliz daquele que crê sem ver, né? Só isso já é suficiente para você começar a se questionar de N situações, né? E aí disso, vamos dizer assim, não sei se fundamentou mais minha fé, né? Porque tô só fazendo uma alusão que, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem, né? Então, para mim foi uma forma de talvez abrir minha mente para, sei lá, ter uma fé diferente, né? Porque, como eu falei, isso foi importante pra caramba pra mim nesse processo de conversão. Mas hoje eu vejo que é muito mais a questão de relacionamento, aquilo que a gente conversa bastante, né? Se eu tivesse que resumir a Bíblia, pra mim é João 3,16, né? Todo aquele que nele crê. Se você pegar a Bíblia do começo ao fim, você vai ver que o começo da humanidade era infantil. Não estou julgando, tá? Vou explicar. Como que você ensina uma criança? Você tem que mostrar para ela as coisas. Então, hoje, esperar que o mar se abra é difícil, né? É muito infantil. Sim. Não precisa. Por quê? Porque a humanidade foi maturando. Sim. Não teve, já passou esse processo, né? Então, teve profetas. Por quê? Porque eles tinham essa conexão. Era a missão deles, né? Com Deus ali também, com Jesus, né? Mas por que não era para todos? No começo, beleza. Pensa lá na criancinha, você tem que mostrar para ela ver como é que é, tá? Aí começou a ter profetas, quer dizer, esses ouviam Deus, ouviam o Espírito Santo e falar. Aí começou a ter reis, quer dizer, um fazia a função de ouvir, de falar o que ia acontecer, o que precisava ser feito, e o outro gerenciava. Depois foi para leis, né? Quer dizer, olha como é que você já vai virtualizando a coisa. Uhum. Seguiam mais leis. E aí, obviamente que assim, acho que o ponto mais disruptivo na nossa história é quando Cristo vem, ressuscita, né, cumpre as profecias e tudo mais, mas o propósito principal que era isso, né? Tem um teólogo que fala que Cristo foi a maior ideia, a melhor ideia de Deus. Beleza, ele ressuscita, aí você tem um evento que chama Pentecostes. O que só o profeta lá atrás tinha condição de acessar, então, é uma brincadeira, não sei se vocês vão achar isso. Antes era wired, né? Que era cabo, agora é Wi-Fi. Agora é Wi-Fi. Né? Então agora está disponível. Então, assim. Quem quiser é só vir, né? E agora, pelo menos no meu entendimento, esperar que coisas tão mirabolantes aconteçam não é tão necessário. E aí, voltando, os formatos que funcionaram ao longo da história
tende a não funcionar tanto agora. O entendimento que eu tenho que é que nós somos salvos pela graça. Graça, se a gente fosse fazer uma tradução, é favor imerecido. Nenhum ser humano merece ser salvo. É que Deus, pela misericórdia dele, por nos amar, deu seu único filho pra nos salvar. Tô me sentindo aí especial nessa história. Dei sorte, Nossa, é maravilhoso. Ó, até um coral maravilhoso. Você viu? Saiu até... nem foi ensaiado. E aí você fala, mas e quem não crê? Deus não escolheu? Pode ser que ainda não. Eu citei, né? Se eu tivesse que resumir a Bíblia, seria em um versículo só, João 3,16. Se eu tivesse que resumir Apocalipse, eu lembro que quando eu era criança eu tinha medo da palavra Apocalipse, eu achava que era uma coisa meio tenebrosa. Assim. Mas na verdade, assim, o que seria, né? Seria, vamos colocar assim, conclusão, né? A finalização de tudo como vai ser. Para mim é muito claro que a maciça maioria se salvará. O que eu penso é o seguinte, para mim, até às vezes, e aí isso pode ser meio polêmico, mas vamos lá. Polêmica, a gente gosta. Para mim, a maioria dos ateus é um cristão enrustido. Por quê? Porque a hora que a parada pegar, a hora que o chicote está lá, tá né? lá. Onde corre, né? O que eu acho? A hora que ele realmente vê, vai crer. A sensação que eu tenho é mais ou menos o seguinte: você tem o manual do carro lá, tem um monte de gente que usa sem ler. Sim. Aí o cara não troca o óleo, aí passa o perrengue, funde o motor e papai, custa, e aí a vida do cara emperrada. Aí tem aquele outro que segue o manual bonitinho, que pá, beleza. E ele usufrui do carro de uma forma mais plena. Para mim a Bíblia tem também essa função. Não só essa, mas tem essa função, entende? Você começa a seguir, a tudo fica mais fácil. Aí você você usufrui da sua vida de uma forma mais plena. Para as pessoas mais inteligentes que eu conheço, eu falo muito isso. A gente sempre está majoritariamente errado, né? Porque você vai lá e fala assim, pô, você pega uma pessoa inteligente, o que ela faz? Ela antecipa um monte de coisa, ela pensa, ó, pode ser que aconteça isso, tal. Beleza. Alguns vão pensar em 5 possibilidades, outras 10, 50, 100. Você abre o negócio, a cabeça já pira, né? Você vem fazendo os prós, os contras. Então, só que só uma vai estar certa, né? Então, estatisticamente, você vai estar errado. Quanto mais inteligente, sua mente vai estar mais errada. Pior né? Sabe alguma coisa que eu demorei para aprender? Que assim, a nossa mente gera expectativas, né? Isso é a mente divina. Desculpa, essa é a mente humana. Uma mente alinhada com Deus, alinhada com os princípios, alinhada com esse processo divino, tem esperança, né? Que seria uma forma simples de traduzir, seria esperar com confiança. Né? Eu demorei para aprender isso, gente. Eita, nós, hein, Cris? Hora boa, hein? É a hora do barulhinho. Obrigado. Gente, a gente vai dar uma paradinha aqui para almoçar e daqui a pouco a gente volta para finalizar aí com vocês os assuntos. Olha o cheirinho, sente o cheirinho aí, ó. Sente sabor. Bom demais. Galera, já almoçamos. Mais uma vez aquela comida super especial. Errou, gostou da comida? Muito bom. Eu já conhecia aqui, né? Muito bom. E retomando... Para concluir aí, né? Eu tive, assim, acho que uma grande felicidade de um movimento que já vem acontecendo, né? Porque eu estava numa outra empresa de suplemento, como eu tinha mencionado, né? Na minha carreira e tudo. Fiquei 4 anos sem férias. E aí quando eu passei... alguns dias com meus pais em Ubatuba, que uns 15 dias assim, eu vi que estava bem puxado para minha mãe cuidar do meu pai, né? Meu pai tem Alzheimer. E aí eu falei, putz, cara, não faz sentido. Acho que eu tô para lá pensando muito na minha carreira, pensando em, sei lá, estabilidade financeira, tudo. Acho que eu vou precisar fazer um movimento meio que inverso aí. E aí veio uma proposta, assim, primeiramente do Jaime, que é um dos donos da Under Labs, e ele aceitou muito, assim, lembro que foi bem assim, na verdade. Ele falou assim, cara, eu queria trazer você pra Under, mas eu não consigo pagar o que você ganha. Daí eu falei assim, cara, eu preciso cuidar do meu pai.
Então eu preciso ir para Taubaté e se você topar, beleza. Ele, não, claro que eu topo, você trabalha de longe, eu preciso da sua mente, não preciso nem da sua presença. Daí eu falei, então beleza, fechou. Daí eu falei assim, cara, mas não falei quanto que eu vou pagar. Falei, cara, você é meu amigo, você não vai me deixar passar fome. Você já tinha outra intenção, né? Porque o foco principal era seu pai, né? Cara, eu só falei o que eu realmente tava sentindo, cara. Não me interessava muito quanto que eu ia ganhar. Aí sim, às vezes a gente precisa aprender a fazer algumas analogias, né? O mar só se abriu quando Moisés deu o primeiro passo, né? Sim. Uhum. Me desfiz de todos os outros negócios que eu tinha. Falei, cara, eu vou focar só na Amber. Cara, foi praticamente na mesma semana, assim. Eles falaram assim, a gente quer fazer uma reunião com você aí, só com você. Você pode, pá, eles vieram aqui e me deram um percentual. Então hoje eu sou sócio deles, né? Então, que assim, mais importante do que qualquer questão financeira foi o reconhecimento e a confiança, porque eles me deram a sociedade, eu não comprei a sociedade. É diferente, né? Reconhecer o seu trabalho que foi feito ali, né? Então isso me deu uma tranquilidade também, né? Para poder seguir, para poder tocar aqui ainda mais, uma motivação tremenda. Também favoreceu justamente isso que eu coloquei, né? De poder focar para as coisas de Deus nos tempos que eu tiver extra, né? Porque quem me conhece mais proximamente sabe que eu sempre estive envolvido com várias coisas ao mesmo tempo, assim, outros negócios, tudo mais, e agora eu tô... Tirou o pé de tudo, né? Então chegou a hora da outra missão, né? Eu sinto como uma permissão de Deus poder exercer a minha paixão desde os 14 anos, que é Sim. poder, assim, né, onde assim, financeiramente viver disso, né? Viver da suplementação, como eu, né, fui citando ao longo né, de todo o papo aqui, que é uma ferramenta, né? Para mim, eu vejo a suplementação como uma ferramenta que promove saúde, que consegue facilitar a vida das pessoas para terem acesso a isso, né? Sim. Seja, sei lá, aumentar o teor proteico. Você vê aí, com pandemia, com tudo. Minha mãe é um exemplo disso, cara. Né? Recentemente ela foi atropelada, ficou 2 meses internado aí, e a proteína que ajudou a cicatrizar, cara. Então, porque ela não estava conseguindo fazer a base, né, cara? A alimentação. Hoje você vê aí a creatina teve um aumento muito grande, porque tem estudos mostrando que o efeito pós-Covid, né, a creatina ajuda muito nesse processo. Então, acho que assim, cada vez mais vai ser uma coisa presente na vida das pessoas, essa parte de suplementação. Então, assim, de novo, né, para mim é uma permissão de Deus poder conciliar tudo isso, né? E eu acho que é isso, né? É exatamente isso aí, cara. Então é um cara ímpar, cara. E foi um prazer ter você aqui hoje, Rô. Mas você é tudo isso hoje graças a Cristo. É isso. É isso aí. Resumidamente, é isso daí, gente. Galera, junto. muito obrigado. Obrigado, Rô, mais uma vez por ter vindo com a gente. Foi um prazer. Foi muito bom. Vamos trazer mais vezes, que tem muita coisa pra falar. Foi só uma extensão do nosso papo aí, né? Demos Só um pontapé, spoiler. demos um spoiler. Galera, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez. Segue, curte, compartilha, se inscreva comenta no canal. e se inscreva no canal. Galera, fiquem com Deus. Valeu.